Irmãos, vamos abrir em Levítico. Estamos na reta final do capítulo 8 de Levítico. Então vamos dar continuidade a partir do verso 31. Aqui, nestes últimos versos do capítulo 8, nós vemos a finalização da consagração de Arão e seus filhos. Nós estamos vendo um momento em que Moisés está intercedendo por Arão e pelos filhos dele, para eles se tornarem sacerdotes, se tornarem pessoas que vão mediar o contato entre o povo e Deus. E agora, nesses versos de 31 a 36, nós encontramos algumas aplicações que são muito interessantes. Eu vou fazer a leitura com os irmãos. Então, Levítico capítulo 8, versos de 31 a 36, diz o seguinte: Disse Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto, por 7 dias o Senhor vos consagrará, como se fez neste dia. Assim o Senhor ordenou, se fizesse expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Eu acho muito interessante essa passagem, irmãos, pois, particularmente, ela trabalha em algo que me falta muitas vezes, que é a paciência. Nesta passagem, nós vemos uma ordenança do Senhor para que Arão e os seus filhos ficassem na porta da tenda do encontro por 7 dias, dia e noite. E, particularmente, quando eu ia à lotérica, faz muito tempo que eu não vou, mas ficaram parados numa fila já é algo que me tirava muito a paz, eu ficava muito impaciente. Ficar esperando é algo que, particularmente, eu não gosto. Mas é algo que, no decorrer da vida, nós vemos que é necessário. Muitas coisas, elas se fazem presente nas nossas vidas e fazem a gente esperar. A gente tem que saber esperar. E já nessa preparação de Arão e os seus filhos, Deus traz esse ponto. Olha, espere 7 dias na porta da tenda da congregação, na porta do tabernáculo. E ali vocês vão ficar dia e noite. Mas dia e noite sem fazer nada? Não. Dia e noite observando as leis do Senhor. Dia e noite estando ali, examinando as ordens que o Senhor havia revelado para eles. Para o quê? É dito aqui para que eles não morressem. É algo que Deus aparentemente já está revelando, preparando para as dificuldades que haveriam de se fazer presentes. E eu acredito que já é um ponto de atenção, porque Deus está dando a oportunidade para que não acontecesse o que aconteceu no capítulo 10. No capítulo 10, nós vemos a falta de observância do que o Senhor tinha trazido para ali os filhos de Arão, e o que acontece? Eles morrem. Então, o Senhor fala: olha, vocês vão ficar aí por 7 dias. E 7 é um número muito frequente nas Escrituras, pode simbolizar várias coisas, mas uma das coisas que simboliza é completude. Então, aí é um tempo de purificação que eles estão ficando, simbolizando talvez uma purificação completa.
é algo que se repete no livro de Levítico, por exemplo, com os leprosos, que devem também fazer a purificação por 7 dias. Uma purificação que talvez 7 dias simbolize uma obra completa de purificação. Uma obra completa de buscar ao Senhor e se purificar por meio dessa busca. E tem algumas lições que eu quero destacar aqui com os irmãos sobre a necessidade de preparação, primeiramente. A espera, ela enfatiza a necessidade de não se apressar de forma imprudente, de forma despreparada. Quando Nadab e Abiú trazem ali um fogo estranho, um incenso estranho na presença do Senhor, eles se precipitam, eles fazem além do que deveriam fazer. Então, Deus está mostrando, olha, calma. As coisas de Deus, elas devem ser ordenadas, devem ser realizadas de forma cautelosa, com observância da lei do Senhor. Então, nada deve ser feito de forma despreparada. Durante aqueles 7 dias, Moisés oferecia diariamente a oferta de purificação por Arão e os seus filhos. Isso é dito lá em Êxodo capítulo 29. E aí, o irmão comentou quando finalizou comigo no estudo passado, mostrando a questão que é muito bonita, que nós vemos lá no livro de Êxodo, de Moisés falando, olha, eu não estou preparado, sou pesado de língua. E agora nós vemos o quê? Moisés intercedendo por Arão e os seus filhos, realizando esse trabalho. Quando Arão e seus filhos estavam ali na porta da tenda da congregação, Moisés era aquele que estava oferecendo os sacrifícios. Isso nos traz muito ensinamento também de saber acolher os ensinamentos de outros irmãos. Porque muitas vezes nós estamos em um momento de dificuldade, às vezes até incapazes de realizar alguma coisa, mas existem irmãos que nos fortalecem, que fazem a obra, que nós podemos colher disso. E Arão e os seus filhos estavam colhendo dessa intercessão que Moisés estava fazendo por eles. Moisés era que estava ali oferecendo, enquanto eles estavam ali na porta da tenda do encontro, parados, olhando a lei do Senhor, estudando a lei do Senhor. Então, é um corpo. Cada um faz a sua tarefa no momento. Nós já vemos isso aqui. Acho que é até interessante a gente abrir em Êxodo capítulo 29, versos de 35 a 36. E isso acontecia diariamente. Êxodo capítulo 29, um livro antes de Levítico. Êxodo capítulo 29, versos de 35 a 36, diz o seguinte: Assim, pois, farás a Arão e aos seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também, cada dia, prepararás um novilho, como oferta pelo pecado para as expiações. E purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante a oferta pelo pecado. E o ungirás para consagrá-lo. E aí vem um grande ponto que eu acho muito interessante também. Aqui, nós vemos que a contaminação ela é instantânea. A pessoa, ela se contamina com um pecado de forma instantânea. A pessoa peca e já se contamina com esse pecado. Mas a santificação, ela é um processo. Diferente do pecado que já traz a contaminação imediata, a santificação, ela é um processo que acontece ao decorrer de cada dia, que nós devemos fazer a cada dia. Moisés ali estava fazendo a expiação pelos sacerdotes, aqueles que seriam sacerdotes, mostrando que até mesmo aqueles que seriam sacerdotes necessitam ser purificados para a obra, e assim essa purificação ela é gradual, ela vai acontecendo no decorrer dos dias, não é imediata. E aí tem 2 pontos que são interessantes. Nós sabemos que por meio de Cristo, nós somos santificados de forma única, de uma vez por todas. Mas também existe um processo de santificação diária. Então existem aqui
por meio das Escrituras nós podemos observar isso. Hebreus capítulo 10, verso 10, fala que Jesus Cristo nos purifica de uma vez por todas. Mas quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, é dito sobre o processo de santificação. Então, existe uma luta diária que deve ser cravada para nós nos purificarmos e termos contato com Deus. Não é algo simples, não é algo mágico, mas sim algo que é um processo que ocorre no decorrer dos dias. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz o seguinte, irmãos: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a santificação é um processo que acontece no decorrer dos dias, diariamente, de forma cotidiana, por meio de abstenções, de deixar determinadas atitudes e também tomar determinadas atitudes de acordo com a vontade de Deus. E vem um grande ponto que o Senhor traz aqui também, que é o risco que ocorre quando não há obediência a Deus. Durante toda a semana, os sacerdotes eles eram obrigados a permanecer naquele recinto por 7 dias. É isso que nós vemos aqui no capítulo 7 de Levítico, no verso 36. E obrigados a isso, eles estavam sobre um juízo letal se eles não realizassem aquilo. Se eles deixassem de observar a lei naquele período que Deus tinha determinado. Então, houve essa advertência específica sobre a obediência exata às prescrições que Deus tinha trazido. 8:35 diz, Levítico 8:35, ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite, por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Essa advertência, ela mostra a observância que eles deveriam, o cuidado que eles deveriam ter. Mais uma vez, Deus traz um aviso. Deus está manifestando a graça para que não acontecesse o que aconteceu no capítulo 10. O capítulo 10 não deve ser isolado de todo o contexto que nós vemos nos outros capítulos. Muitas vezes, as pessoas olham para o fogo descendo do céu, consumindo ali Nadab e Abiú, o juízo de Deus vindo, como se fosse algo injusto, que Deus não havia trazido avisos, mas Deus avisou. Deus está cuidando para que não acontecesse. Mas, infelizmente, houve a rejeição disso. Houve a rejeição das ordens que o Senhor tinha manifestado. Agora também, nós vemos a questão, mais uma vez, da purificação, e me chama a atenção a questão do salmista, quando o salmista fala lá em Salmo capítulo 14, verso 3, ele diz o seguinte: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aqui nós vemos o que torna necessidade essa purificação, o pecado. O pecado estava presente, não somente na vida do povo, mas também daqueles que assumiriam o papel de sacerdotes. Então, era necessário a expiação, a busca do perdão, e isso de forma diária. Isso muda para os nossos dias? Não. Nós devemos buscar de forma diária o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, para que por meio dele nós alcancemos a purificação. E aí vem um ponto muito interessante de transição, que anteriormente o perdão, a purificação era alcançada por meio do sacrifício. Agora o que nós fazemos? Nós buscamos o Senhor Jesus Cristo e ele já foi esse sacrifício por cada um de nós. E por meio desse sacrifício que ele realizou por cada um de nós, nós alcançamos a expiação, o perdão. Então agora nós buscamos aquele que foi o Cordeiro, que nos trouxe a purificação, a santificação. Então, agora tudo está centralizado no nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 7, verso 27, diz o seguinte: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos pecados do povo. Porque fez isto de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, Jesus Cristo, ele morre, mas diferentemente dos sacerdotes que precisavam de sacrifícios para a expiação de si próprio, Jesus Cristo não precisou dessa expiação para si próprio, porque ele não pecou, mas ele alcança a expiação para os nossos pecados que ele carregou. Então, agora nós precisamos buscar este cordeiro. Não precisamos mais matar o cordeiro como nós vemos em Levítico, mas nós precisamos buscar aquele cordeiro, que é Jesus Cristo, que morreu por nós, que derramou o seu sangue. Por meio do seu sangue, agora nós somos purificados. Quando nós olhamos também para a questão de Moisés, Moisés aqui agindo, intermediando, é um papel que nós vemos em Jesus Cristo também. E que Pedro, na pregação lá de Atos capítulo 3, aponta para Jesus Cristo. Atos capítulo 3, verso 22, quando Pedro está fazendo aquela pregação maravilhosa, ele diz o seguinte, ele cita Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Diz o seguinte: disse na verdade Moisés, o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. Moisés falando dele. Semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Surgiria um profeta que falaria da vontade de Deus. Porque o que está acontecendo aqui? Moisés está recebendo a mensagem de Deus e ele está transmitindo a Arão e seus filhos. E assim, Arão e seus filhos obedecem aquilo que foi dito por Moisés, porque Moisés recebeu de Deus. E agora, Pedro olha para essa passagem em que Moisés fala que surgiria um profeta e fala, olha, este é Jesus Cristo, que é superior e disse tudo o que nós devemos fazer. E agora nós temos Jesus Cristo como aquele que nós devemos buscar as palavras dele, para observar as palavras dele e realizar tudo como ele ordena. Assim como Moisés, Jesus declarou a vontade de Deus aos homens. Assim como Moisés, Jesus, ele intermediou. Quando nós olhamos Evangelho de João, capítulo 1, versos 17 a 18, Evangelho de João, capítulo 1, versos 17 a 18, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 17 a 18, diz o seguinte: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Quando nós olhamos para o capítulo 5, um pouco mais à frente, irmãos, capítulo 5, verso 30, ainda de Evangelho de João. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Diz o seguinte: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma, porque julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus Cristo foi aquele que veio e manifestou a vontade do Pai, não somente falando sobre ela, mas vivendo ela. E assim como Moisés designou Arão para instruir os israelitas, Deus instruiu discípulos para ir e pregar o Evangelho e realizar a vontade dele. E aí nós vemos a mensagem de Jesus aos apóstolos, o ensino de Jesus aos apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, falando o seguinte, versos 6 e 7. Mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Agora, Jesus Cristo, assim como Moisés no passado, instruiu Arão e os seus filhos a pregar o Evangelho, a falar sobre a vontade do Pai.
Agora, nós temos Jesus Cristo que nos instrui a ir e ensinar, a pregar a vontade do Pai e realizar como Ele ordena. Bom, foi isso que eu enxerguei nesse final do capítulo 7. Abro para comentários que os irmãos tiverem, desse verso até o verso 38 de Levítico capítulo 7. Fiquem à vontade, irmãos. Se algo chamou a atenção, se tiver alguma dúvida. Bom, irmão, eu estava passando aqui, obviamente, como você estava falando, né? Eu já comentei para você que os livros da Bíblia, acho que é um que eu tenho mais dificuldade, não for mais, acho que é o que eu mais tenho dificuldade de estudar, que tem um esforço maior de estudar, é o livro de Levítico, sabe? As leis aqui, né? Eu não tenho aquele gosto, mas assim, que é necessário, né? Mas com esse seu estudo, eu estava pensando, né? Eu estou ficando com vontade de querer estudar com mais profundidade, porque eu estou sentindo que eu estou bastante ignorante, sabe? E é bom quando a gente começa a assistir essa fuga, né? Conhecimento. E tem pessoas que vai ver na época da graça, a lei do Novo Testamento, mas muitas pessoas que tratam com o Evangelho, geralmente vai pegar coisas que nem eles estudam e geralmente pegam da lei e distorcem, né? Então a gente também, além de cientificando todas essas reflexões que você está trazendo, né, ajuda a gente a preparar para não ser manipulado, não deixar outras pessoas manipular, né? Essas distorções. Então, só queria compartilhar isso com você aqui. Eu queria esse livro com mais dedicação. Sim. A gente olha para o livro de Hebreus e a gente vê a complexidade, né? Eu acho que o livro de Hebreus está ali com Romanos, né? Está ali com Romanos em questão de dificuldade. E a gente vê que Hebreus ele fala sobre Levítico, muito sobre Levítico. E aí a gente vê que realmente existe uma complexidade muito grande. Assim como existe lições riquíssimas, existe dificuldades, existe coisas que são extremamente profundas. Essa questão dos 7 dias é algo que alguns vão lembrar lá de Gênesis, que Deus criou o mundo inteiro, a criação, em 7 dias. E aí eu cheguei a ver o comentário que eu achei já exagerado, que lembrou de Jacó, que teve que trabalhar por 7 anos, mas aí também já... Então, a gente vê comentários, porque existe dificuldade realmente, existem dificuldades que são inerentes a esse livro. E a todos os outros livros, isso, como o irmão nos comentou, nos instiga a estudar mais, a olhar com cuidado para o que o Senhor nos revelou. Tem muitos ensinamentos e eu estou passando o que eu enxergo, mas com certeza tem muito mais. E mais algum comentário, irmãos? Ou dúvidas? Eu já tinha lido essa passagem aqui, mas eu não tinha percebido, assim, lendo, mas não tinha percebido esse detalhe que você revelou, né? De eu ficar 7 dias lá e observar, esse tempo para estudar, que foi entre Moisés e Elias. Quando eu passava assim, eu observaria, eu via isso mais assim, né? Quando eles começassem a trabalhar. Mas não, parece que ele é aquele tipo de consagração mesmo. Claro, guardar as devidas proporções está certo, a gente tem que dizer o tempo para se consagrar ao Senhor. Né? E o nosso Deus não mudou, ele é o mesmo, né? A gente não pode tratar as coisas sem qualquer jeito, tem que fazer com ele com muito respeito. Né? Exato, perfeito. Muito bom. Então, irmãos, agora com Arão e os seus filhos já concursados, estudados, né? Já estudou para o concurso, agora eles vão passar pela prova. Eles vão ter que aplicar aquilo que eles estudaram. Passaram 7 dias estudando, refletindo, assim como muitos passam anos estudando para passar pela prova e assim conseguir
se concursar, talvez, ou passar em algum vestibular. Arão e seus filhos estudaram. E agora eles vão aplicar aquilo que o Senhor ensinou para eles. Bom, eu acho que o que marca esse capítulo 9 que nós vamos entrar aqui é a questão da glória de Deus se manifestando. Vamos fazer a leitura, irmãos. Levítico capítulo 9, versos de 1 a 14. Levítico 9, versos de 1 a 14. Nós vamos ver o clímax aqui do que nós estamos tendo em Levítico até o momento. Tudo foi preparado e agora nós vamos ver tudo em ação. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e seus filhos, e aos anciões de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirá aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito como holocausto, e um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor. E oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou, fazeis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo teu povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, a carne e o couro queimou fora do arraial. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Verso 9. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços com a cabeça, e queimou sobre o altar, e levou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Acho interessante agora que este capítulo 9 inicia ao 8º dia, após passar aqueles 7 dias, observando a lei do Senhor. E eu acredito que o povo olhando, porque eles estavam à porta da tenda, então eu imagino que o povo passava ali em frente e via eles, à porta ali, estudando com cuidado a lei do Senhor, isso servindo já de ensinamento. E eu gosto muito de observar esses detalhes, porque mostra o cuidado do Senhor de indiretamente também cuidar do povo. Aqueles que passavam ali em frente estavam olhando. Estavam olhando Moisés intercedendo pelo Arão e seus filhos, estavam olhando Arão e seus filhos estudando. E talvez o que acontecesse é o que o irmão Ricardo comentou. Opa, quero estudar também. Quero ouvir a vontade do Senhor. E agora, após uma semana, existe a ordenação agora completa da consagração de Arão e seus filhos. Agora, o número 8, ele pode revelar um novo começo, talvez. Nós vemos, talvez, aqui, algo que leve nós a olharmos para Levítico capítulo 12,
Levítico capítulo 12, verso 3. Quando nós olhamos que a circuncisão ela acontecia o quê? Ao 8º dia. Levítico capítulo 12, verso 3, diz o seguinte: no 8º dia o menino terá que ser circuncidado. Nós vemos aqui algo que aponta que após toda essa consagração, inicia-se, talvez, uma nova etapa. E o início de novas etapas trazem, normalmente, pontos que nos chamam a atenção e pontos que marcam muito. Nós temos capítulo 10 de Levítico. Quando nós olhamos para Atos, nós temos Ananias e Safira. Então, sempre que se inicia um novo ciclo, parece que algo acontece. Parece que existe uma rigidez maior. Porque tudo tem que, pelo menos, começar. Se começar errado, é que nem uma conta de matemática. A conta de matemática que começa errado, já sai tudo errado. O resultado vai sair errado. Então, Deus quer que nesse início tudo comece da forma correta. E depois é manter. É difícil quando a gente tem um quarto, uma sala bagunçada, totalmente bagunçada. É difícil pegar aquilo e arrumar a princípio. Mas depois que se arruma, é só manter. Agora, eles devem iniciar da forma correta e manter. Manter aquilo da forma correta. A purificação dos leprosos também. Nós vemos essa questão do 8º dia. Eles eram purificados. Nesse dia, Deus havia feito morada no meio de Israel. Estava prestes a restaurar, em algum grau, a comunhão que era desfrutada lá no Jardim do Éden. Deus agora vai habitar o tabernáculo. O tabernáculo tem alguns símbolos, a Arca da Aliança tem alguns símbolos que remetem ao Jardim do Éden, como serafim, ali na Arca da Aliança. Então, agora, aparentemente, o que está levando a acontecer é Deus querendo manifestar a comunhão em algum grau, não sei falar se muito ou pouco, mas em algum grau, a comunhão que havia lá no Jardim do Éden. A comunhão entre o povo de Deus e Deus. E diante disso, nós vemos que a glória de Deus ela vai ser manifestada. É dito no verso 4 o seguinte, que o Senhor aparecerá a vós. Quando nós olhamos lá para Gênesis, o que nós vimos? Que Deus aparecia no jardim. Ele se manifestava no jardim. E agora Deus vai aparecer ali na tenda da congregação. Ele vai manifestar a glória dele. E a glória, ela traz justamente esse significado de peso, indicando o valor supremo, a majestade de Deus. E deixaria de ser uma manifestação distante, como acontecia no Sinai, que o povo ficou em extremo temor, que nós vemos lá em Êxodo. O Êxodo termina justamente com isso, né? De ali Moisés no Sinai, e o povo olhando a glória de Deus se manifestando no Sinai e tremendo de medo. Agora a glória de Deus se manifesta no tabernáculo, e o que nós vamos ver? Nós vamos ver o povo gritando de alegria. Quando nós olhamos para Êxodo 24, Êxodo capítulo 24, acho que é interessante a gente lembrar deste momento. Êxodo capítulo 24, verso 16. Êxodo capítulo 24, verso 16. Diz o seguinte: e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Verso 17.
Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Então, o povo olha para a presença do Senhor no Monte Sinai e eles olham como um fogo consumidor, um fogo que consumia todo o monte. A presença do Senhor é marcada. E agora, nós vemos que antes de ministrar ao povo, Arão precisa lidar com com o seu próprio pecado. E aí no verso 7 de Levítico capítulo 9, nós vemos o que acontecendo? O sacrifício pela expiação dos próprios pecados. E aí ele segue oferecendo ali, e aí nós vemos a questão aqui dessa oferta pela própria pecaminosidade, pelo próprio pecado, e a ordem de que trouxesse um bezerro. Eu não sei aqui se nós vemos esse bezerro acontecendo lá em Levítico capítulo 4, quando era necessário fazer uma oferta pelos príncipes de expiação, e aqueles que eram líderes, eles deveriam realizar a oferta por meio desse bezerro. Mas isso traz à mente o que aconteceu com Arão, que ofereceu ali, que fez um bezerro de ouro. E agora ele deve oferecer um bezerro por expiação do próprio pecado. Não sei se é a ironia de Deus aqui, de Deus usar um bezerro como marca, converter esse bezerro agora como uma forma de expiação. Não sei se é isso, não sei. Mas o fato é que Arão precisa buscar perdão pelos próprios pecados. E também não só pelos próprios pecados, mas também pelo pecado do povo. E assim ele oferece a oferta também pelo pecado do povo. Um outro ponto também é que Arão ele imolou o bezerro, aplicou o sangue apenas sobre os chifres do altar externo, na base, sendo levado dentro do santuário e sobre a tenda da congregação. Nós vamos ver do verso 11. O verso 11 diz o seguinte, de Levítico, voltando para Levítico capítulo 9, a carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Aquilo que não deve ser utilizado, nós vemos sendo queimado fora do acampamento. O acampamento era o local que os israelitas viviam. Então, aquilo que não pertencia à oferta para o Senhor, aquilo que não deveria ser dedicado ao Senhor, deveria ficar o quê? Fora do acampamento, fora da vivência do povo de Israel. Olha que bonito. O que não pertence ao Senhor, aquilo que nós não fazemos de acordo com a vontade do Senhor, deve estar fora da vivência. Então eles levavam fora do acampamento e queimavam fora do acampamento. O excremento, a pele, o couro aqui no caso, né? Mostrando que isso deveria estar fora do arraial que eles viviam. Irmãos, algum comentário até este verso 14 de Levítico capítulo 9, até o verso 14. Não vai dar tempo de a gente continuar nos próximos, mas abre para comentário até o verso 14, que os irmãos chegarem. Sim? Bom dia, irmão. Talvez, fiquei pensando aqui, talvez nesse ouro, essas coisas que não eram para ser queimadas lá dentro, tinha que ser queimado lá fora, talvez não traziam um aroma suave. Exato. Era algo fedido, se você quiser, né? Então, né, as nossas práticas também. Se você praticar algo que não é do agrado de Deus, não vai subir com um aroma suave para ele, né? Ele se distanciar dessas coisas, assim, como até ele mesmo, colocar lá fora. É que o cheiro não contaminar, né? Porque lá fora não ia nem trazer esse cheiro para eles. Exato. Exato. E é interessante porque não é fora do local, que é a tenda da congregação, que é onde eles ofereciam a oferta, mas é fora do local onde todos os israelitas viviam, totalmente fora, né? Fora do acampamento. Então traz essa ideia mesmo, acredito eu, irmão. Muito bom, muito bom. Em Atos fala que certas pessoas se voltaram para o Evangelho, elas tinham livros de ocultismo, né? E aquilo dá uma fortuna muito grande. E podia ser repassado
E o dinheiro da oferta que foi arrecadado com esses livros que outros usavam, podia ser dedicado aos pobres, etc. Mas não, eles queimaram os livros. Né? Se aquilo não serve para você, não cultua o Senhor, deve ser destruído. Começou essa parte da oferta que não era dedicada ao Senhor, não tinha utilidade, era você levado para fora, para longe, destruído. Né? Você talvez podia até dar uma ideia boa. Bom, por que a gente não, aspas, recicla isso e dá uma finalidade boa para isso? Não. Exato. A finalidade boa é a obediência. Né? Que Deus destrói, afasta do corpo, não permite a contaminação, afasta o cheiro como é para falar. Exato. Muito bom, muito bom. Mais um comentário, irmãos. Até aqui. Bom, irmãos, agradeço. Que Deus nos abençoe, que possamos sempre andar em retidão segundo a vontade dele. E agradeço pela oportunidade, pela paciência. Que Deus nos abençoe, irmãos.